Agora a gente fala do movimento inédito, Pecuária Tropical pelo Clima, que reúne produtores em defesa do clima. O objetivo é dialogar com a sociedade e valorizar o legado do campo. Vamos conversar agora com Raul Almeida Moraes Neto, pecuarista e gestor desse movimento. Muito obrigada por conversar com a gente, por vir presencialmente no nosso estúdio em Brasília, inclusive. Bem-vindo, Raul. Muito obrigado. É uma satisfação muito grande conversar com todos através desse canal. Muito obrigada, Obrigado. viu, pela presença. Eu gostaria muito de entender, antes de mais nada, os detalhes sobre esse movimento. E é muito interessante porque muita gente coloca, às vezes, pecuária como algo oposta ao meio ambiente, à defesa do clima. E eu queria entender um pouco desse movimento que vocês fazem, porque é um movimento justamente para acabar com esse tipo de preconceito. Exatamente. A pecuária, na realidade, ela é uma aliada ao clima, mas temos uma imagem realmente negativa, porque a história contada nunca foi a verdadeira história da realidade do produtor. E hoje nós estamos em Brasília, como o Estado representa a nossa nação, para dialogar com a sociedade e mostrar que a pecuária ela é uma atividade que pode produzir carne e sustentabilidade. Interessante, eu queria entender um pouco mais sobre esses movimentos que vocês têm feito agora. Esse movimento foi lançado e eu queria entender quais os próximos passos a partir de agora desse diálogo realmente com a sociedade para fazer esse movimento de fazer com que a sociedade entenda o que vocês têm feito. Esse movimento, ele hoje representa em torno de 40% ou mais do rebanho nacional. E o pilar desse movimento que nós vamos apresentar hoje para a sociedade brasileira é uma carta aberta onde nós, produtores, nos comprometemos com a produção e a sustentabilidade, produzir carne com sustentabilidade. E outro documento que nós vamos apresentar também à sociedade é um chamado à ação, é o Call to Action, onde nós pretendemos conversar com o governo e mercados para construir um ecossistema para que destrave as barreiras dessa implantação sem exclusão dos pequenos e médios produtores. Perfeito. Eu até aproveito para perguntar também, Raul, quais são os principais movimentos nesse caso? O que vocês estão fazendo além de lançar justamente esse cenário, agora esse movimento? Eu queria entender o que vocês sugerem para realmente levar esse movimento para a sociedade, para que as pessoas entendam que, olha, além de falar, eles estão fazendo, eles estão preocupados e estão cuidando realmente, efetivamente, do meio ambiente, para acabar com essa ideia de que pecuarista, enfim, acaba, no fim das contas, indo contra o meio ambiente. Sim, nós estamos praticando os manejos para encurtar o ciclo de produção dos animais, em genética, em tratos, em nutrição, para mitigar, encurtar o ciclo, né? E também trabalhando com manejos de pastagens, de solo, para que o carbono atmosférico fique mais retido em nosso sistema de produção. Então, são várias práticas. Nós representamos aqui 3 biomas, Pantanal, Cerrados e a região amazônica. E cada ambiente ele tem uma técnica apropriada para a sua realidade. Mas estamos já atuando nesse sentido de encurtamento do ciclo produtivo dos animais e melhoria das condições produtivas para reter esse carbono que está aí nos prejudicando tanto, né? Pois é, eu queria justamente entender um pouco mais sobre como que esse movimento tem sido agora recebido por pecuaristas, por produtores como um todo. Vocês têm conversado, têm recebido uma adesão grande nesse momento? Sim, o produtor ele quer fazer. É isso daí que é o interessante. Isso daí é o que nos despertou para criar esse movimento. Há uma necessidade, há uma demanda do produtor em adotar determinadas práticas, mas há alguns entraves. E são esses entraves que eu estou chamando de ecossistema de mercado que nós vamos ter que conversar e criar esse ecossistema. Por isso estamos em Brasília. Perfeito. Queria entender se vocês estão planejando encontros com o governo federal, com ministros, encontros de modo geral também com parlamentares. Como é que vocês estão se dividindo agora para conseguir trazer cada vez mais esse assunto para a sociedade? Sim, ontem fomos
Frente Parlamentar do Agronegócio. Apresentamos as nossas propostas, a carta aberta, o Call to Action, e chamamos para uma conversa de alinhamento da construção de uma agenda positiva para a construção desse ecossistema de mercado. Então, estamos conversando com autoridades, estamos aqui reunidos também com técnicos e produtores. Então, esse evento será uma mescla de mercado, produtor, de técnicos, justamente para colocar em prática o mais rápido possível esse novo modelo de pecuária. Isso tudo num ano de COP, né? De COP30. Eu queria entender um pouco mais sobre quanto tempo vocês pretendem, então, anunciar e fazer esse movimento avançar cada vez mais. Vocês estão prevendo aí um período de quanto tempo para conseguir realmente divulgar e difundir essa ideia? Porque a gente sabe que o Brasil como um todo já está realmente como pioneiro e tem avançado bastante quando a gente fala em pecuária, andando junto com o meio ambiente, produtores junto com o meio ambiente. Queria entender um pouco de em quanto tempo vocês estão visualizando esse cenário para realmente avançar cada vez mais? Na realidade, o lançamento do programa, do movimento, é hoje, né? Mas temos outras datas importantes, que é o dia 14, que é o dia do pecuarista. Nós vamos lançar outros documentos e algumas ações para frente já estão sendo pensadas para isso estar sempre numa crescente. E mostrar que o Brasil tem um grande potencial para se tornar um grande solucionador das questões ambientais do planeta, principalmente a pecuária. Nós temos 160 milhões de hectares em pastagens, mais de 220 milhões de animais, de bovinos, e 55 milhões de áreas preservadas dentro das áreas produtivas. Então, qualquer pequena melhora que nós consigamos produzir em nosso sistema produtivo vai trazer um impacto muito grande para a sociedade como um todo. Raul, eu aproveito para te perguntar também, desculpe, queria saber também, de modo geral, como é que vocês têm avaliado o desempenho do Brasil frente a outros players internacionais diante desse movimento? O Brasil tem liderado essas conversas, tem se preocupado realmente com o meio ambiente. Eu queria entender se, na avaliação de vocês, o Brasil pode, inclusive, tomar essa frente cada vez mais. Sim, exatamente. Quando eu citei os números, eu quis mostrar a relevância que nós temos em escala, em ser prestadores de serviços ambientais para o planeta. Nós temos uma imensa vantagem competitiva sobre as outras pecuárias que existem, né? Então, eu acho que nós estamos num momento propício para se discutir essa nova forma de se produzir e a nossa preocupação e a nossa vontade de produzir e gerar serviços ambientais, principalmente com relação às questões climáticas, porque os grandes afetados pelas questões climáticas, na realidade, é o nosso setor. Nós sentimos, como toda a sociedade, na pele, na saúde, os efeitos do clima e também no bolso, né? Então, é um tema que nos preocupa, é muito relevante e caro para nós. Perfeito. E aproveito para perguntar quais os próximos passos a partir de agora, pelo que a gente está conversando, para entender, então, para onde vocês vão daqui para frente, num ano de COP importante. Assim, nós vamos, esse movimento de Brasília, pela representatividade, pelo valor simbólico de Brasília, é o primeiro. Mas nós vamos replicar esse movimento para outros estados também. Então, nós vamos ter aí uma caravana itinerante e ir trazendo mais adesões e levando as nossas preocupações também para os governos estaduais e municipais. Uma vez que as leis também e os regimentos, eles variam de acordo com estados e municípios. Então, essas pautas vão ser levadas também aos outros estados e também a vários municípios. Esse daí é a nossa ação estratégica daqui para frente.
Perfeito. E para a gente encerrar também o nosso papo aqui para entender um pouco mais sobre esses próximos passos de vocês, queria entender o quanto que isso pode, no fim das contas, afetar o consumidor. Ou o consumidor não deve ser afetado em absolutamente nada. É uma mudança que acaba partindo de vocês, dos pecuaristas, e que a tendência realmente é que o consumidor seja beneficiado. Eu queria entender exatamente se isso pode, talvez, num futuro, acabar se convertendo, talvez, num preço mais caro da carne ou não necessariamente. Não necessariamente. É lógico que nós vamos ter sempre um leque de produtos, né? Tá. Mas um impacto direto ao produtor que ele vai ter mais carne com mais serviços ambientais embutidos. Agora, a diferenciação de mercado ela vai ocorrer de acordo com o tipo de produto que se deseja, né? Se deseja animais de determinados modelos de produção ou cruzamentos, aí vai haver realmente um diferencial de valor. Mas aí o mercado que vai reger, mas de uma forma geral, o que nós pretendemos entregar é um valor com melhor qualidade e com maior valor agregado de sustentabilidade. Muito bem, nós conversamos com Raul Almeida Moraes Neto, pecuarista, gestor desse movimento Pecuária Tropical pelo Clima. Obrigada pela conversa aqui, parabéns pela iniciativa e boa sorte por aí, Raul. Muito obrigado, nós que agradecemos essa oportunidade. Obrigada e volte sempre aqui no Money. Obrigada.